Ok, muito obrigado pela participação, André Berenguel, trazendo esses detalhes, né? E nós continuamos falando sobre esse assunto para entender até um pouco melhor sobre essa situação e a composição de como funciona esse contrato aqui em Campinas. Estamos em contato com o diretor de comunicação do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo de Campinas e Região, Paulo Bardal. Muito bom dia, Paulo Bardal. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes e a equipe de produção da CBN. Paulo Bardal, a gente sabe que o impacto é muito grande. Hoje, mais uma vez, o diesel sobe 8,8%, isso nas distribuidoras, e é uma sequência, né, de aumentos que impacta em vários setores. O setor de transporte é um dos mais impactados. Como é que funciona? E até a gente buscou a prefeitura para entender um pouquinho mais sobre essa situação, a composição, né, com a tarifa e também o subsídio. Já há pelo menos uma conversa, eu sei que está falando em risco de colapso, uma diminuição até do número de veículos nas ruas aqui em Campinas. Mas a prefeitura já sinalizou alguma coisa, pelo menos receber Setecam para conseguir esse diálogo? Olha, Flávio, o problema ele não é localizado apenas em Campinas. Esse aumento do diesel de 47% no ano, né, de janeiro até a data de hoje, né, porque só ontem foi 8,8%, já causou um impacto na tarifa de 15,4%. É um impacto muito grande e nós sabemos que algumas cidades da região metropolitana de Campinas sequer têm o subsídio. O custo do sistema é baseado apenas na tarifa. E hoje, se você aumentar em demasia a tarifa, as pessoas vão naturalmente se afastar do sistema de transporte coletivo. E por isso que o Setecamp defende que a maneira mais viável de se custear hoje o sistema de transporte é via subsídio. No caso específico de Campinas, existe um subsídio, mas evidentemente esse valor tem que ser revisto, porque com esses constantes aumentos e com a queda que houve na demanda, porque também é importante que o ouvinte saiba disso, mesmo com o fim das restrições, muita gente perdeu o emprego, muitas empresas fecharam em toda a nossa região. Então, hoje, se nós compararmos os números de passageiros transportados com o que nós tínhamos antes da pandemia, nós temos aí 80% da demanda em relação ao que tínhamos até o início de 2020. Então, você soma a queda na demanda mais os constantes aumentos no diesel. E tem um detalhe importante, Flávio, que a gente até se surpreendeu, porque nós fizemos ontem uma reunião emergencial no Setecamp, porque nós precisamos que tanto os governos municipais quanto o estadual e até mesmo a União se sensibilizem para esse problema do transporte, porque caso contrário, a tendência é o sistema entrar em colapso. Para você ter ideia, há alguns anos atrás, a mão de obra representava 50% dos custos do transporte. Era o item digamos assim, que figurava em primeiro lugar na composição dos custos. Com esses aumentos, hoje o diesel representa 37,3% na planilha de custos e a mão de obra representa 36,8%. Então, o insumo óleo diesel e esses constantes reajustes feitos pela Petrobras, e tudo isso, esse cenário está prejudicando em demasia o setor de transporte coletivo, que muitas vezes ele é duramente criticado, seja pelos usuários, seja até pela própria imprensa, mas a grande questão é essa. Países europeus subsidiam 40, 50, 60, 80% do custo do transporte. No Brasil, você falar em subsídio
ainda é uma coisa um pouco mistificada. Então, a gente precisava desmistificar essa questão do subsídio, porque fazer transporte é caro, pneu é caro, chassi é caro, carroceria é caro, os salários e encargos e os tributos são muito altos para o setor. E Paulo Bardal, pensando nesse exato momento aqui, nessa discussão, então, esse pedido à prefeitura, ou às prefeituras, né, como um todo, mesmo o governo do estado, todo esse setor sendo atingido. Mas essa possibilidade, né, de menos veículos nas ruas, isso não coloca, e isso não penaliza justamente o usuário que fica nesse momento penalizado por toda a inflação que vai atingindo todos os setores e ainda por um transporte que pode ter menos carros nas ruas, sendo que a discussão está sendo entre as empresas e também o poder público? A gente tem que lembrar, Flávio, que existem contratos nos quais a principal cláusula é a garantia do equilíbrio econômico financeiro. O que isso significa na prática? Significa que o sistema ele tem que arrecadar, seja pela tarifa ou complementação de subsídio, ele tem que arrecadar o que seja suficiente para você fazer investimentos, pagar seus funcionários, comprar peças e acessórios, comprar óleo diesel. Então, essa é uma discussão que sim, o usuário acaba sendo penalizado, mas muitas vezes pela inércia do poder público. Por exemplo, faz 2 anos que foi enviado um pedido de subsídio para o transporte coletivo em nível nacional. Até hoje, esse projeto que foi levado para ser sancionado pelo atual presidente, ele não foi sancionado. Ou seja, o que nos parece é que falta um pouco de sensibilidade em todas as esferas. Nós temos aqui, por exemplo, em Campinas, nós temos o subsídio, mas esse subsídio precisa ser revisto. No Estado também, o governo do Estado também precisa rever as planilhas de custo, para que essas planilhas não fiquem defasadas e o usuário depois ele seja penalizado com isso. Porque caso contrário, se não houver assim, medidas rápidas, urgentes por parte dos governantes, corre-se o risco de um colapso, porque você vai ter que optar em determinado momento, ou você investe na frota, ou você compra diesel, ou você paga os funcionários, ou você paga os tributos, enfim. Você vai ter que fazer opções e uma que a gente deixa muito claro é que a gente não quer, por exemplo, aumento de tarifa direto para o usuário. Por quê? Porque o usuário já vem sofrendo, né, com esse período todo de pandemia, com a questão da inflação, com a questão do desemprego, e nós achamos que o subsídio é a maneira mais justa de a sociedade contribuir para garantir o direito de ir e vir, que é um direito constitucional do cidadão brasileiro. E Bardal, só para a gente entender rapidamente, o senhor fala em ou colapso ou essas alternativas na diminuição de veículos nas ruas. Tem um prazo para isso? Existe uma mesa de negociação já para definir uma situação? Ou a gente está na iminência disso acontecer? Não, nós estamos buscando o caminho do diálogo, né, como sempre fizemos. Mas muitas vezes esse entendimento ele acaba demorando um pouco além do que seria necessário. E com isso, a prestação de serviço ela tem uma queda na qualidade, porque você não consegue fechar a conta no final do mês. Então a gente sempre busca esse caminho do diálogo. Então já fizemos uma reunião ontem entre todas as concessionárias e a partir de agora
nós já estamos contatando as prefeituras e o governo do estado. Ok. Paulo Bardal, que é diretor de comunicação do Sindicato das Empresas do Transporte Coletivo de Campinas e região, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN. Eu que agradeço a oportunidade, Flávio. Um bom dia para você e para todos os seus ouvintes. E a gente vai continuar acompanhando essa situação, também esperando aí uma resposta da prefeitura sobre esses pedidos, né, reivindicação das empresas de ônibus.